Então, bom dia pessoal, certo? Vou aqui por meio desse vídeo gravar uma breve revisão, né? Nós tivemos 3 aulas até o dia de hoje e cada uma foi um conteúdo específico, né? Um conteúdo simples, mas um conteúdo específico e que nós precisamos revisar, tá certo? Nossa primeira aula, nossa primeira atividade, ela foi sobre misturas, né? Nós vimos que a mistura, como o próprio nome já fala, né, é a junção de duas ou mais substâncias, né? Para eu ter uma mistura, eu não posso ter somente uma coisa, tenho que ter mais de uma coisa, né? Então, quando eu tenho mais de uma substância em um sistema, ali eu tenho uma mistura, né? E essa mistura pode ser classificada de duas formas, certo? Ela pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Como assim? Como é que eu diferencio uma mistura de outra, né? Isso vai depender das fases que a mistura apresenta. Mas o que seria uma fase, né? A fase é aquilo que eu consigo perceber visualmente na minha mistura, né? Para ficar mais claro, vamos ver os dois exemplos aí, né? Eu tenho uma mistura de água e óleo. Claramente nessa mistura eu consigo ver onde está a água e onde está o óleo. Então eu tenho duas substâncias, água e óleo, e eu consigo ver claramente a separação das duas na mistura. Ou seja, eu tenho duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Para esse tipo de mistura, nós chamamos ela de mistura heterogênea. Quando a mistura tem duas ou mais fases, ela é uma mistura heterogênea, certo? Já aí no recipiente B, né, nesse vidrinho, eu tenho uma mistura de água e sal. Só que pela figura, e até mesmo vocês podem testar em casa, né, vocês vão testar depois, eu não consigo separar a água do sal. Eu não consigo visualizar o sal e a água. É como se fosse uma coisa só, água com sal. Então, visualmente, eu não percebo duas fases, eu percebo somente uma. Tem duas substâncias? Sim, mas somente uma única fase. Nesse caso, por mais que eu não perceba, ela é uma mistura, porque tem água e sal. Só que ela é uma mistura homogênea, né? Homogênea vem de igual, né? Então, igual, fase única, mesma fase. Então, quando uma mistura tem duas ou mais fases, ela é heterogênea. Quando é somente uma fase, ela é homogênea. E aí nós temos lá as questões, né? A questão 1 ia falar o quê? Analise o sistema abaixo e marque um X na classificação correta de acordo com o que você leu nessa atividade. Eu tenho uma mistura de água e areia, pessoal. Claramente dá para perceber duas fases, a água e a areia. Nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea, porque eu consigo visualizar a areia e a água. Na questão 2, pessoal, nós tínhamos aí, né, uma ilustração do álcool 70, né, está sendo muito utilizado por nós nessa pandemia para nossa higienização, né, contra o vírus. E ele queria saber de como era classificada essa mistura, porque o álcool 70 é uma mistura de água, álcool etílico e algumas outras substâncias, né? Então é uma mistura. Mas se eu olhar para o recipiente do álcool, eu consigo ver mais de uma fase? Não. Se eu olhar para mim é como se fosse uma coisa só, como se houvesse uma substância só. Então nesse caso só há uma fase. Se é somente uma fase, a mistura ela é homogênea. Ok? E na questão 3, nós tínhamos ali um recipiente com água e gelo. Ah, André, mas é somente água. Sim, a água líquida e a água sólida, que é o gelo. Porém, eu consigo separar o gelo da água, eu consigo visualizar o gelo e a água separadamente. Por mais que seja uma única substância, que é a água, mas como estão em estados diferentes, ela é caracterizada uma mistura heterogênea. Tá ok?